Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, especial Conecta CLDF. Câmara Legislativa é palco do maior evento de comunicação e inovação do Centro-Oeste. Inovação digital. Inteligência artificial promete revolução na comunicação pública. Todos contra as fake news. Os desafios no combate à onda de desinformação nas redes sociais. Cooperação mútua. Os benefícios de uma boa relação entre governo e imprensa para a população. Você se vê por aqui. O papel das TVs públicas na construção da democracia. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na primeira semana de novembro. Após intensas negociações, os deputados distritais concluíram no último dia 5 a votação do projeto de lei que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no Distrito Federal. A medida ajusta as normas dos órgãos da administração direta e indireta locais à legislação vigente, prevendo, por exemplo, vagas a pessoas negras e hipossuficientes. Na mesma sessão, o plenário aprovou a revisão do Plano Plurianual para o quadriênio 2024-2027. De acordo com o GDF, as adequações não irão gerar impactos nos cofres públicos. A sessão do dia 5 também foi marcada por discursos. Enquanto os deputados Wellington Luiz e doutora Jane comemoraram a nomeação de 800 novos policiais civis pelo GDF, Fábio Félix e Pepa manifestaram preocupação com a falta de médicos pediatras no Hospital Regional de Planaltina. Já Gabriel Magno criticou o reajuste das mensalidades do plano de saúde dos servidores do GDF, enquanto Iolando pediu que os aplicativos de transporte tratem com respeito os portadores de deficiência. Ainda no dia 5, a Câmara Legislativa concedeu o título de cidadão honorário de Brasília ao desembargador aposentado Edson Smanioto. A homenagem foi uma iniciativa do presidente da CLDF, o deputado Wellington Luiz. Os pronunciamentos também dominaram a sessão ordinária do dia 6. Max Maciel foi à tribuna propor uma reunião com a Nova Cap para discutir os problemas de drenagem em regiões periféricas da cidade, como o assentamento 26 de setembro. Segundo o parlamentar, é preciso repensar o modelo atual de realização de obras. Já o deputado João Cardoso anunciou a construção de novos empórios rurais nas regiões do Jardim Botânico e de Braslândia. Os espaços servirão para a comercialização de produtos locais. O deputado Fábio Félix também foi à tribuna, mas para pedir a recomposição das verbas destinadas à política habitacional. Conforme alertou o parlamentar, embora o déficit de moradia no DF supere hoje 100 mil domicílios, o GDF pretende cortar 62,5% dos recursos destinados à habitação no orçamento do ano que vem. Também no dia 6, a Câmara Legislativa concedeu o título de cidadão honorário de Brasília a Meire Lúcia Mota Coelho, atual presidente da Associação Brasileira de Advogadas, a ABRA. A homenagem foi uma iniciativa da deputada Jaqueline Silva. No dia 7, mais uma homenagem, desta vez ao repentista Arnaldo Júlio Barbosa, que recebeu o título de cidadão honorário de Brasília em solenidade presidida pelo deputado Gabriel Magno. Na sessão do último dia 5, os deputados distritais aprovaram a abertura de 200 milhões de reais em créditos suplementares para o sistema de transporte público do DF. De acordo com o GDF, a suplementação será financiada pelo excesso de arrecadação neste ano e o dinheiro será utilizado para manter o equilíbrio financeiro das empresas que operam no setor. Só que o tema causou controvérsia entre os parlamentares. Para os deputados do PSOL, o GDF gasta mal e de forma pouco transparente no sistema de transporte, que continua sendo ineficiente apesar dos milhões injetados ano após ano. Transporte público não é apenas ônibus novo. Transporte público é andar a pé, mobilidade ativa, são pontos de ônibus com qualidade, sem a pessoa ficar se molhando. Transporte público é o transporte sobre trilhos, que infelizmente a secretaria não consegue dar cabo à demanda, e semana passada eu fiz uma fala aqui do volume de recursos que se o governo colocasse
todos os anos, nos últimos 6 anos, no metrô, hoje o metrô estava levando 400 mil pessoas. Então dizer que temos a frota mais nova, não é, isso é contratual. É contratual ter uma frota nova. Não ter uma frota nova é que é um absurdo. E ainda assim renovar com as empresas que não renovaram. E o povo tem o direito, deputado Fábio, de saber o que está pagando. 200 milhões é para pagar o quê? Quantos mais ônibus estão rodando? Quantas pessoas acessaram o sistema? Nós não somos contra o subsídio do transporte público, mas nós temos hoje um transporte extremamente ineficiente, um transporte que a população do Distrito Federal sofre todos os dias no transporte público da cidade, e a gente paga milhões para as empresas sem que o retorno seja dado à população de forma devida, com atrasos contratuais, e às vezes nós estamos aqui celebrando e comemorando aquilo que já está atrasado no contrato há anos, como, por exemplo, a troca de frota. Nós não temos aí a lista de quantas pessoas entram no transporte, as quantidades, nós não temos dados. A própria resposta enviada à Comissão de Mobilidade pela Secretaria do Transporte é que a situação é muito complexa e nós não temos dados para dizer por que esses 200 milhões são usados. Já parlamentares como Chico Vigilante e Jorge Viana defenderam a suplementação, argumentando que sem ela as passagens estariam muito mais caras e a população não teria acesso a ônibus novos. Ninguém contesta a questão do preço da passagem. Ontem nós perguntamos ao secretário, presidente, e nenhum deputado naquela sala contestou, deveriam ter contestado ali, que se não tivesse subsídio, a passagem hoje seria de R$13. Sem um subsídio, R$13. Qual trabalhador que consegue pagar? Muita gente esquece que nós mesmos, parlamentares, somos os, talvez, causadores desses aumentos aqui, desses recursos extras. Porque somos nós que pedimos para a Secretaria de Mobilidade acrescentar linhas, aumentar itinerário. Eu sou a prova viva. Água Quente não tinha ônibus que ia lá de Água Quente para o plano piloto. Pedi, à época, ao Casimiro, colocou uma linha. Depois da primeira linha, vieram mais tantas, porque o público foi aumentando. E depois de ir para o plano piloto, já precisa ir para Taguatinga, para outros lugares. Então, é claro, nós somos os porta-vozes da população e nós votamos aqui pelo aumento, pelo ajuste financeiro. Está claro, não tem que se discutir muito. Agora, é lógico, esses 200 milhões vai pagar exatamente o quê? Aí sim nós podemos sim fazer a nossa fiscalização como nós sempre fizemos. 4 filmes de longa-metragem e 8 curtas brasilienses vão disputar o troféu Câmara Legislativa 2024. As obras concorrem aos prêmios de R$240 mil no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que ocorre a partir do dia 30 de novembro. O anúncio com a lista dos filmes selecionados foi feito no último dia 6 pelo coordenador do troféu CLDF, Claudinei Pirelli. Os filmes serão exibidos na Mostra Brasília durante o festival entre os dias 3 e 6 de dezembro e vão concorrer em 13 categorias. Você pode conferir os detalhes da 26ª edição do Troféu Câmara Legislativa no portal de notícias da CLDF. Você é mãe de um bebê e precisa lembrar todo mês das vacinas que o seu filho precisa tomar. Agora, já pensou se o governo te ajudasse a lembrar aqui, pelo WhatsApp, do dia certinho em que você precisa levar o seu filho para vacinar? E você que é idoso, já pensou em receber a sua carteirinha para vagas em estacionamento no dia em que você completar 60 anos, também aqui pelo WhatsApp, sem ter que preencher nem agendar nada?
Pois é, tudo isso já é uma realidade na Prefeitura de Recife, em Pernambuco. E eu te conto agora como está sendo essa revolução digital por lá. Revolução essa apresentada pelo secretário de Tecnologia da cidade no Conecta CLDF Comunicação 360, o maior evento de comunicação e inovação do Centro-Oeste, realizado esta semana pela Câmara Legislativa do DF. Além de mostrar como a Prefeitura tem conversado com as pessoas pelo WhatsApp, Rafael Figueiredo afirmou também que todos os 805 serviços oferecidos à população estão em um único portal. E até mesmo quem não sabe ler nem escrever pode acessar qualquer serviço nesse portal com apenas um clique e a própria voz. Como é que ele faz? Ele vai dizer assim mesmo, ó. Ele vai dizer assim, ó. Tem um cachorro morto em frente à minha casa. Aí o serviço tecnicamente é o quê? Solicitar remoção de animais mortos. Mas como é que o povão fala? Ei, meu irmão, tem um cachorro morto, uma fedentina danada. Então nós temos que fazer o quê? Dar um jeito de entregar o serviço para ele. A Prefeitura de Recife quer simplificar os serviços, promover e cuidar das pessoas. A gente teve uma grande janela de oportunidade que foi o processo de vacinação do Covid, onde a gente recebeu os agendamentos via WhatsApp e a gente criou essa cultura na população. Depois que a população aprendeu e com IA generativa, agora ela conversa muito com a gente e tem suas demandas e anseios atendidos ali. E agora a gente não só mais simplifica, agora a gente promove e cuida de pessoas. Tem sido uma jornada bem interessante. Mas o que aprendemos com a comunicação na era digital até agora? A dupla Rafael Marroquim, também da Prefeitura de Recife, e o publicitário Enio Vergeiro trouxe algumas reflexões sobre a questão. Rafael enfatizou que a comunicação é política pública e que é preciso, assim como fazem as empresas privadas, entrar no celular das pessoas e interagir com qualidade. Afinal, hoje, tudo está na palma da nossa mão. A gente nunca teve um dispositivo, um apetrecho, como é um smartphone, que a gente utiliza como extensão do corpo humano e que a gente visualiza uma média de 230 a 256 vezes por dia, que é a última coisa que eu vejo na hora de dormir, certamente a primeira coisa que eu vejo ao acordar. Isso faz toda a diferença. Se a nossa forma de se comunicar, ela não chega nesse dispositivo, não me faz interagir e não me faz, sobretudo, que eu tenha a condição de resolver um problema por esse dispositivo, ou saber como eu resolvo, dar o acesso à informação, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de interlocução. E quando a gente não tem interlocução, a gente tem hipocognição. E quando a gente tem hipocognição, a gente se comunica muito menos com as pessoas. Você não precisa mais hoje de ter um aparelho de rádio, uma TV, de ler uma revista, de ler um jornal, porque você se informa através das redes sociais, através do que você assina hoje. Antes você olhava também pelo computador, hoje você olha totalmente pelo smartphone. As pessoas estão deixando de se comunicar através de e-mail, parece que o e-mail ficou uma coisa antiga, que era uma coisa tão atual, e fica para trás. Passa os dias sem ver o e-mail e o WhatsApp é a coisa que a pessoa está olhando todos os dias. A comunicação digital também é inovação para o setor público, mas para que ela seja implementada, ainda há muitos desafios. Eu acho que é o setor público sair de uma comunicação analógica para digital. Novamente, mudar processos e rediscutir a comunicação desde o princípio. Não simplesmente fazer uma digitalização da comunicação, mas mudar a lógica da comunicação como um todo. É claro que a inteligência artificial e como ela tem impactado no setor público não poderiam ficar de fora do Conecta CLDF. Eu aproveitei para perguntar para ela como otimizar serviços públicos utilizando justamente a inteligência artificial. E ela trouxe aqui para mim uma série de possibilidades. Mas a minha pesquisa foi complementada com as informações que os palestrantes da mesa Inteligência Artificial no Setor Público trouxeram durante o evento. A gente vive num período diferente de entendimento. Eu falo, hoje a gente tem um volume de informação absurdo. E aquilo de fato que deveria chegar para a população não chega. Se a gente conseguir concorrer dizendo, olha, você tem direito a isso, basta dar um clique e você adere e muda a vida dessas pessoas, então é uma tendência que a gente vai entrar em igualdade com o que está acontecendo de comunicação por aí. E a própria Câmara Legislativa está entrando nessa onda.
Em breve será lançado pela casa um recurso de IA em que as pessoas vão poder perguntar se uma lei aprovada pelos deputados saiu do papel. Ferramentas valiosas para aprimorar o governo e combater um grave problema também gerado pelas tecnologias, que é a desinformação. A todo momento, um grande volume de informações é compartilhado no celular, tablet, computador ou TV. O problema é que muitas vezes o conteúdo é falso e contribui para a desinformação, o que pode trazer riscos ao bem-estar da população. Na área de saúde, por exemplo, circulam em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, falsos medicamentos, tratamentos ineficazes contra doenças graves e campanhas contra as vacinas. A divulgação de notícias falsas foi o foco dos debates no primeiro dia do Conecta CLDF, que reuniu especialistas, jornalistas e autoridades da radiodifusão e do Poder Legislativo para discutir a comunicação e o uso da inovação no combate à desinformação na televisão e nos portais de notícias. Infelizmente, a desinformação ela vem sendo muito disseminada através dessas tecnologias. A comunicação, essas ferramentas, elas têm que ser usadas para o bem e não para o mal. Daí a importância da gente discutir e tentar aprimorar e tentar se comunicar com a população da melhor forma possível para que elas não sejam vítimas, né, da desinformação, das fake news, que tem crescido muito no mundo e também aqui no Brasil. O que nós não podemos permitir, enquanto sociedade, enquanto os nossos políticos, os nossos legisladores, o nosso poder judiciário, enfim, a sociedade como um todo, o que não pode permitir é que notícias falsas e enganadoras ou que manipulem para um lado que não seja verdadeiro, consigam ter uma escalada de disseminação sem nenhum tipo de responsabilização. Eu acho que nunca foi tão necessário a gente discutir a ética dentro do jornalismo, no campo da informação. Eu acho que os cursos, as universidades precisam estar atentas a isso, preparar os alunos, porque já vem delas, né? Já vem da base, né? O cuidado com isso e a preservação da integridade da informação a partir do jornalismo, da prática do jornalismo. Quase 90% da população admite já ter acreditado em conteúdo falso. Levantamento do Instituto Locomotiva, realizado em fevereiro deste ano, mostra que 8 em cada 10 brasileiros já deram credibilidade a fake news. Mesmo assim, 62% confiam na própria capacidade em diferenciar informações falsas e verdadeiras. Entre as iniciativas apresentadas no evento para o combate à desinformação está o projeto Comprova, que reúne 42 veículos de comunicação unidos na checagem dos fatos. Quando há uma desinformação circulando, é papel, é responsabilidade dos veículos com credibilidade alertarem as pessoas, alertarem a audiência, principalmente para não compartilhar e para não serem enganados por uma chamada fake news, por uma desinformação. Medidas simples podem ser adotadas para evitar a desinformação, como buscar notícias em fontes oficiais e confiáveis, conferir a data de publicação, duvidar de títulos sensacionalistas e de textos com erros de português e procurar desconfiar, especialmente de vídeos, fotos e áudios que podem ser facilmente editados e tirados de contexto e, na dúvida, não compartilhar. E o que a gente acredita de uma forma assim, muito pontual a respeito de como solucionar um problema como esse, vai em duas vias. Uma, valorizando o jornalismo de qualidade. Eu preciso buscar boas fontes de informação para ficar bem informado. A segunda coisa que a gente precisa é buscar a educação midiática, conversar com os nossos filhos, conversar com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, com a vovó, com o titio, com as pessoas mais velhas que talvez tenham pouco acesso à tecnologia e entendem pouco como que a tecnologia também pode ser perversa. Então a gente precisa ensinar essas pessoas mais vulneráveis à desinformação a respeito de como se informar bem. A gente pensar em maneiras de conter isso, porque cada dia inventam novas maneiras de espalhar desinformação. E nós, como comunicadores, temos essa missão de entender
o que está acontecendo, por que as pessoas estão tão suscetíveis a receber essa desinformação e tentar, conter isso e levar informação para as pessoas. Esta jornalista veio do Mato Grosso especialmente para participar do Conecta CLDF e espera levar a experiência do evento para a comunicação pública da emissora de TV da Assembleia Legislativa do Estado. É muito importante. Você vê que as dificuldades que você tem no seu estado muitas vezes são as mesmas que outros profissionais sofrem em outros estados. E a partir disso a gente pode formar correntes, para lidar com esses problemas de uma forma mais unida, de uma forma mais forte, com os laços mais seguros, Como os órgãos públicos podem usar a comunicação para se aproximar da sociedade. No evento Conecta CLDF Comunicação 360, especialistas e servidores públicos apresentaram ideias e experiências sobre as diversas ferramentas de comunicação que podem fortalecer a cidadania e promover os direitos fundamentais, especialmente por meio do relacionamento com a imprensa comercial. A coordenadora de imprensa do Supremo Tribunal Federal compartilhou os desafios do órgão: enfrentar a desinformação, praticar a linguagem simples para explicar as decisões judiciais e esclarecer as funções do STF. E para superar esses obstáculos, a parceria com a imprensa externa é fundamental. Um dos nossos objetivos realmente é conseguir traduzir melhor o que é o Supremo, o que é a instituição, traduzir as decisões e sempre nesse diálogo com a imprensa, que é parceira, a imprensa séria, comercial. São mais de 500 jornalistas credenciados no STF, mas tem uma cobertura diária ali de 20 a 30 que todos os dias estão acompanhando as ações do tribunal. Então a gente tem uma equipe que recebe as demandas e tenta responder mais rapidamente tudo aquilo que a gente recebe, sem distinção de tamanho de veículo. Para o representante do Ministério da Saúde, um dos alvos principais da desinformação é a saúde pública. E uma das soluções é trabalhar a comunicação pública da forma mais transparente possível junto aos veículos da grande imprensa. A gente tem no Ministério da Saúde essa política de ser totalmente transparente, informar todos os dados que são demandados pela imprensa e utilizar o máximo possível a imprensa como esse veículo mesmo, esse meio com a sociedade, além das mídias próprias que o Ministério tem, mas utilizar os veículos de comunicação públicos e comerciais para fazer com que as informações mais precisas possíveis cheguem à sociedade. Sobretudo, depois de um período tão grande de negacionismo, que a gente tem que fazer um enfrentamento à desinformação e à valorização da ciência e a saúde. Um dos autores mais importantes da comunicação pública e presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública, enfatizou que o papel da comunicação nos órgãos públicos deve ir além do atendimento das demandas por informações da imprensa. Deve agir com criatividade, estratégia e eficiência, além de criar novos canais de relacionamento com os cidadãos. Essa comunicação significa não apenas atender as demandas de imprensa, mas também informar ao cidadão, usar a imprensa como um canal de transmissão de informação que ajude o cidadão a pensar o país, pensar sua comunidade, pensar as políticas públicas, a entender o que o Estado pode oferecer para ele, e significa também pensar outros canais de comunicação que envolvem, por exemplo, atendimento direto ao cidadão. No Legislativo, como é o caso da CLDF, Duarte entende que a comunicação pode contribuir para abrir espaço para as diversas opiniões e visões de mundo. Eu acho que a comunicação tem que espelhar essa diversidade. A diversidade é algo muito bonito, né? Seria péssimo se todos pensassem do mesmo jeito. Então é importante que tu tenha essa diversidade, mas é importante que tu encontre uma unidade nessa diversidade, que haja uma plataforma comum de compreensão, de discussão. E acho que é papel da comunicação ajudar nesse diálogo. A experiência prática da Câmara Legislativa do DF também foi tema de debate e encerrou os trabalhos do Conecta com uma apresentação sobre a comunicação 360 graus da CLDF. A mesa foi composta por representantes da Agência de Notícias, da TV Câmara Distrital e da Publicidade
publicidade institucional. Os dirigentes discutiram como melhorar a comunicação com a sociedade e ampliar o acesso às informações legislativas, como projetos de leis e ações parlamentares. Na CLDF, a comunicação pública tem um papel fundamental e um desafio constante: estreitar as relações entre o legislativo e a população, fomentando o diálogo e a participação popular. Essa interação ela é fundamental para que a comunicação da casa seja uma comunicação de fato integrada e seja beneficiada efetivamente a população, que a gente deve informar, e a comunicação tem que chegar de forma limpa, coesa e, nesse caso, com essa interação e essa integração entre os setores da comunicação da casa. Hoje, quando a gente fala em comunicação, não é possível mais eu imaginar táticas de comunicação que sejam feitas separadas umas das outras, né? A gente precisa pensar numa mensagem clara e idêntica, igual em termos de conteúdo para todos os meios. A Câmara precisa se fazer cada vez mais essa integração entre as suas ferramentas de comunicação para trazer a importância, né? Por isso que nós temos dados tão relevantes, né, através das pesquisas que nós levantamos, da compreensão das pessoas, da importância do papel da Câmara Legislativa na vida delas, na vida do cotidiano do Distrito Federal. Na perspectiva da comunicação 360, a ideia é integrar as diferentes áreas do setor para envolver a sociedade e promover uma comunicação cada vez mais transparente e acessível. E a televisão pública ainda tem um papel fundamental para atingir esses objetivos. É muito importante mostrar essa conexão que nós temos aqui dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, entre a TV Legislativa, a agência e a publicidade da casa. Não são ilhas, nós nos comunicamos, é muito importante. A gente replica as campanhas de publicidade na TV, a gente trabalha com as redes sociais da agência, ou seja, então existe uma interação 360. Isso é muito importante porque isso chega no ponto que é o telespectador, a audiência levada em conexão para a pessoa que mais necessita, que são as pessoas que vivem em todo o Distrito Federal. Em meio a tantas palestras e debates sobre comunicação, uma dúvida surgiu no Conecta 360. Qual será o papel da televisão, especialmente o da TV pública, em um mundo cada vez mais digital e hiperconectado? Mesmo disputando cada vez mais atenção com computadores e celulares, a TV mantém lugar de destaque na sala de estar das famílias brasileiras. De acordo com o IBGE, o aparelho está presente na casa de mais de 94% da população do país, índice que no DF supera os 98%. E essas TVs não são apenas parte da decoração. Estudo do Cantar Ibope estima que o brasileiro passa, em média, 5 horas e 14 minutos por dia em frente à TV e que 79% do consumo de vídeo se dá em canais lineares, ou seja, na TV aberta ou a cabo. Uma presença tão massiva não pode ser menosprezada pelo poder público, que tem apostado alto na televisão como forma de manter a população bem informada sobre as políticas públicas e decisões que impactam a vida do cidadão. O protagonismo das TVs públicas no processo democrático foi inclusive tema de uma mesa de debates aqui no Conecta CLDF. Sinônimo de comunicação pública no Brasil, a EBC é responsável pela gestão da TV Brasil, emissora que tem ampliado seus investimentos para garantir uma programação de qualidade. Para o presidente da EBC, as TVs públicas precisam trabalhar para que o cidadão se veja representado na tela. Como ela não tem um fim comercial como objetivo, ela tem que reproduzir a sociedade, reproduzir a identidade, a cultura do brasileiro na tela. Então tem que ser representativa, tem que atender todas as demandas da população e prestar um serviço, que é de informação, de combate à desinformação, né, de combate às fake news e também como formação para a cidadania, para a formação do cidadão.
Também houve espaço para debater o papel das TVs legislativas para a democracia brasileira. Para o diretor da TV Senado, o investimento nos canais legislativos se justifica pelo ganho de transparência na atividade parlamentar. É obrigação de cada casa parlamentar deixar o mais público possível e o mais universalizado possível o que aquele voto virou no parlamento. Os candidatos que foram eleitos pela sua cidade, o que eles estão votando, a legislação que está passando. Então isso precisa ter transparência completa. Essa visão é partilhada pelo presidente da Astral, a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Na avaliação dele, a existência das TVs legislativas mudou completamente a relação entre a sociedade e o parlamento. O comportamento do político mudou também com o fato dele saber que está ao vivo, quando ele vai à tribuna da casa, quando ele está numa comissão, quando ele participa de uma audiência pública, ele está ao vivo, sabendo que está sendo acompanhado pelo cidadão. Ou seja, a TV é uma ferramenta de acompanhamento por parte do cidadão e é uma ferramenta de transparência por parte do legislativo. É uma via de mão dupla. A ferramenta é necessária, fundamental para que o cidadão que queira saber como é que anda o seu legislativo, como é que anda o seu parlamentar, ele tem acesso imediato. Com apenas 3 anos de idade, a TV Câmara Distrital se orgulha de partilhar os valores democráticos defendidos durante o debate sobre as TVs públicas. Hoje nós temos uma programação variada na TV Câmara Distrital. Além de mostrarmos o que acontece dentro da Câmara Distrital, com projetos de lei, plenárias, sessões ordinárias, audiências públicas, a gente também tem uma programação diferenciada para levar o cidadão para dentro da casa legislativa. Isso faz com que as pessoas que estão assistindo a nossa programação não tenham só as informações políticas da Câmara Legislativa, mas também culturais, sociais, educativas, tecnológicas. Lembra aquela dúvida sobre o papel da TV em um mundo cada vez mais digitalizado? Assim como o rádio não morreu com a chegada da televisão, é certo que a TV não morrerá com o fortalecimento da internet. Pelo contrário, a televisão fincou o espaço no mundo virtual e cada vez mais a programação da telona invade as telinhas conectadas, uma tendência que deve ser fortemente ampliada com a chegada da TV 3.0. Uma tecnologia que deixará cada canal com cara de aplicativo. É até difícil de acreditar, mas segundo o IBGE, no ano passado teve mais gente acessando a internet pela TV do que pelo computador no Brasil. O papel da TV hoje, principalmente com o desafio agora do debate da TV 3.0, está estritamente relacionado com os outros meios de comunicação. Integrada com as redes sociais, com as rádios, com as agências. A TV vai passar a ser consumida como se fosse um celular na tela, com aplicativos, com a dinâmica que é a comunicação da TV 3.0, e a gente precisa se preparar para esse desafio, que é o papel da TV nesse novo contexto. E especialmente o papel da TV dos canais abertos, né, e da comunicação pública como prestação de serviço e de informação. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.